Dessa vez eu decidi me tornar um mestre do tipo normal, e que jogo melhor pra fazer isso do que um onde o inicial é normal, né? Então meu objetivo seria vencer todos os líderes de ginásio e, enfim, claro, o grande campeão de canto. Tudo isso sem itens em batalha e com apenas uma vida. Ou seja, se eu perdesse uma única vez seria fim de jogo. Eu obviamente começo com o Eve, que nessa versão é tunado com ótimos golpes pra compensar o fato dele não poder evoluir, né? Mas isso só aconteceria em Cerulean, então até lá estaríamos basicamente contando com um Eve normal. E como o primeiro ginásio de pedra, eu precisaria de mais do que isso pra passar. E por sorte, no começo de canto tem alguns tipo normal que eu poderia pegar. Mas fala aí nos comentários qual que é o seu favorito do tipo, que o meu eu direi mais pra frente. Bora ver se vai ser o mesmo. A primeira captura foi um clássico da franquia, o bom e velho Pidgey. E depois dele, um ótimo Pokémon, também bem clássico, o infame Rattata. E apesar de ser muito subestimado, até que é bem fortinho. E o último, mas não menos importante, Spearow, que apesar de ficar sempre na sombra do Pidgey, também é bem fortinho. Ouso dizer que o Fearow era até melhor que o próprio Pidgeot. Isso, claro, antes da forma mega do Pidgeot, né? Que desequilibrou completamente essa disputa. Mas diz aí, qual deles você acha que venceria numa luta? Mas sem mais enrolação, porque agora com o time pronto, era hora de enfrentar o primeiro ginásio, do tipo pedra. Eu inicio com o Eevee, que com o recentemente aprendido Double Kick, consegue derrubar com tranquilidade o Geodude do Brock, sem perder quase nada de vida. Mas depois dele, era a hora do problema real, Onix. Como esse tem uma defesa gigantesca, eu troco pro Rattata, que tinha como único objetivo reduzir a defesa do Onix até o fim. Então após fazer isso 2 vezes, ele cai, cumprindo seu papel. Depois foi a vez do Spearow, com o mesmo objetivo de reduzir defesa, que também só aguenta reduzir 2 vezes, mas estava ótimo. Com a defesa bem menor, foi hora do Eevee voltar, para causar um dano absurdo com o Double Kick, que quase derruba o gigante de pedra em um só golpe. Foi só bater mais uma vez e já era. A primeira insígnia era nossa, graças a um excelente trabalho em equipe desse grupinho. Inclusive, cara, se estiver curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever para ser notificado dos próximos desafios. E se tiver a fim de jogar esse e outros jogos de Pokémon e ainda ajudar o canal, tem alguns links na descrição para quem quiser e puder, claro. Como nesse ginásio Premium, uma TM Headbutt, que é um ótimo golpe do tipo normal, deu para ensinar pro time todo e deixar todo mundo bem mais forte, algo que seria muito útil. Já no caminho para Cerulean, eu atravesso o Monte Moon e aproveito para procurar uma Chansey por lá, que é extremamente rara e demorou muito pra aparecer, mas cedo ou tarde eu consegui uma. Então assim que eu cheguei em Cerulean, eu fui numa NPC lá no centro Pokémon e troquei nosso Rattata comum por um Rattata de Alolan, que tem um tipo Dark, então seria perfeito pra lidar com Pokémons fantasmas, que são imunes ao normal. Além dele, também vou ali em cima da cidade, onde eu capturo um Meow e também aproveito pra dar uma tunada no Eevee com um NPC que ensina golpes pra ele. E enfim, era hora de testar na próxima líder de ginásio, do tipo água. Dessa vez, o Eevee estreava seu mais novo golpe elétrico, e já no primeiro uso ele causa um crítico, obliterando o pato em uma só. A Starmie, que veio depois, causava bastante dano, mas o Eevee era capaz de devolver na mesma moeda, e ainda paralisar o alvo. E agora, sendo mais rápido, graças à paralisia, ele golpeia mais 2 vezes, para enfim finalizar a grande estrela do mar, e nos garantir a segunda insígnia de canto. E assim, o pequeno Eevee se provava novamente. Saindo da cidade, eu consigo uma TM Dig, que seria fundamental pro próximo ginásio, já que tem vantagem lá. E também aproveito para capturar uma Jigglypuff no caminho para Vermilion e treinar o Pidgey até ele evoluir pro belo Pidgeotto. Já lá no barco, foi a vez do Rattata evoluir pro não tão belo Raticate. E assim era hora de enfrentar o próximo líder de ginásio, do tipo elétrico. Eu inicio com o nosso mais novo ratão, que recebia bastante dano do Thunderbolt do Voltorb, mas apesar disso, com seu Dig, é capaz de destruir o oponente em um só golpe e nos dar a primeira vantagem. Entra o poderoso Raichu, rato contra rato, mas dessa vez o oponente é muito mais rápido e assim consegue bater primeiro, e com um Double Kick acabar com o coitado do Raticate em um só golpe. Meow é o próximo em campo. Reduzindo a vida do Raichu com seu Fake Out, ele se preparava pro Dig, mas Raichu novamente é mais rápido e desintegra o coitado com um raio. E agora foi a vez da Chansey tentar fazer algo, mas ela mal entra em campo e já cai perante o rato elétrico. Apenas um golpe novamente. As coisas começavam a sair completamente do controle e a derrota parecia cada vez mais próxima, mas o grande Eevee não permitiria que isso acontecesse. Segurando firme um poderoso Thunderbolt, o pequeno Pokémon devolve um crítico que deixa o rato a um fio do fim. Então, suportando mais um golpe, ele se mantém de pé com o necessário para finalizar o Raichu de uma vez por todas. Dessa vez, foi hora do Magnemite sentir o poder do Eevee, que tira muita vida em um último golpe, antes de inevitavelmente cair. Nosso pequeno inicial nos colocava de volta
volta no jogo. E por fim, Jigglypuff entra para segurar firme um Thunderbolt e finalizar de uma vez por todas o ginásio mais difícil até agora. Precisaríamos nos preparar muito melhor para continuar avançando. Hora ideal para ir até a Rock Tunnel, onde eu conseguiria um enorme reforço para o time. A grande Kangaskhan se juntava ao time. Esse que é o meu segundo favorito do tipo normal, só ficando atrás do belíssimo Zangoose, que infelizmente não tem encanto. Agora sim, o bicho ia pegar. Era finalmente a hora de cruzar o túnel para chegar até a cidade de Celadon, onde enfrentaríamos o ginásio de planta. Eu inicio com o Pidgeotto, que até dá um dano considerável, mas infelizmente cai no sono. E agora dormindo, de pouco em pouco a Tangela oponente vai drenando o coitado do pássaro, até que ele segura com apenas um pontinho de HP. Ele desperta e se cura com seu Roost, mas era tarde demais. Em um último Mega Drain, Pidgeotto era derrubado. Nesse momento já estava claro que não seria uma luta fácil. Foi hora do Eevee entrar, golpeando com seu ataque de fogo, mas Tangela segura firme e novamente coloca meu Pokémon pra dormir. Então eu decido trocar pra Chansey, que com sua resistência enorme consegue segurar tranquilamente os golpes da Tangela. Então de pouco em pouco, a grande Chansey derrota a planta, que já tinha nos causado problemas demais nessa luta. O Vileplume entra em campo dessa vez, já recebendo uma paralisia da Chansey, que aproveita a chance pra se curar quase inteiramente. E então, era hora de atacar, mas a pobre Chansey tinha bem pouco dano e a Vileplume se curava bastante todo turno com seu Mega Drain, resultando em uma luta bem longa. Mas eventualmente, a Chansey leva melhor nesse duelo e derrota a planta de uma vez. Whipping Bell entra na sequência, diante de uma Chansey bem enfraquecida. Ela tenta se curar, mas a planta devolve com um Poison Jab extremamente forte, que a deixa com apenas um ponto de vida. A queda era inevitável, mas antes de cair, Chansey se esforça para deixar uma paralisia no Whipping Bell, algo que ajudaria muito o time. Então finalmente, foi a hora da Kangaskhan estrear. Conseguindo um dano grátis com seu Fake Out, ela inicia a batalha, para então com uma sequência de golpes finalmente finalizar a planta e nos garantir mais uma insígnia de canto. Metade do caminho já era. Vendo que o nosso Pidgeotto ainda estava muito fraco e incapaz de lidar até com plantas, eu decido treiná-lo até finalmente evoluir para o belíssimo Pidgeot. E depois de subir toda a Torre Fantasma, derrotando todo mundo que aparecia pelo caminho, e claro, presenciar uma das cenas mais tristes da franquia... Era finalmente hora de ir atrás do nosso próximo Pokémon, o grandioso Snorlax. Mas uma tragédia acontece. Após se recusar a entrar na bola por muitas vezes, ele foge. Simplesmente foge. Mas por sorte, tem outro Snorlax lá em Celadon, e dessa vez deu tudo certo. E finalmente, o grandalhão se juntava ao time. Um enorme, literalmente, reforço pro que viria a seguir. Eu também aproveito que já tava ali por perto e capturo um Dodrio, só pra ter mesmo, mas ironicamente, esse bichinho aqui acabaria se tornando um dos grandes heróis da jornada. E no caminho do próximo ginásio do tipo psíquico, o pequeno Meow evoluía pro Persia. E então, era a hora da luta. Kangaskhan inicia com seu Fake Out, abrindo vantagem. E então, com seu Dissipante, causa um dano crítico, que tira muita vida do Mr. Mime oponente. E vendo sua inevitável queda, o Mímico coloca um Reflect em campo, algo que reduziria em muito o nosso dano. E então, cai. Slowbro entra e com sua defesa gigantesca somada ao Reflect, mal sente o dano da Kanga, que recebia um dano considerável no Surf. O troco pro Snorlax, que além de não causar quase nada de dano, também ainda cai no sono. Pra piorar, o Slowbro começava a aumentar seu dano e resistência com Calm Mind. As coisas começavam a sair do controle, mas Snorlax não se daria por vencido, golpeando algumas vezes o oponente após finalmente despertar. Mas ele sabia que dormiria em breve graças ao golpe do Slowbro, e isso selaria sua derrota. Era tudo ou nada pro grandalhão, que se sacrifica, se explodindo pra levar o perigoso oponente com ele. Jinx era próxima, e com a presença do grande ratão, ela se intimida, recebendo um crítico que a elimina em um só golpe. E por fim, o perigoso Alakazam, que diante do Alolan Raticate era simplesmente inofensivo, sendo deletado com um único crunch, e assim, mais uma insígnia era nossa. Era hora de descer tudo, até Fuchsia, onde o ginásio venenoso nos aguardava. E no caminho até lá, eu aproveito para pegar um Farfetch'd para nossa coleção normal. E enfim, era a hora.
Eu inicio com o Dodrio e aproveito para aumentar seu ataque com o perigoso ataque Sword Dance. Weezing, vendo seu oponente sair de controle, decide se explodir para tentar nos levar junto, mas falha. Muk entra em seguida e é desintegrado pelo Drill Peck da ave, sem chance de agir. Golbat, que vem na sequência, infelizmente é mais rápido e consegue encerrar a batalha para o nosso Dodrio. Kangaskhan entra e, apesar de tomar um dano considerável, consegue derrubar o morcego com uma sequência de Dizzy Punch, finalmente tirando ele do caminho. Venomoth era o próximo, mas a grande Kanga já estava muito enfraquecida e só lhe restava causar o máximo de dano antes de cair, para que finalmente o nosso rato possa entrar e, em uma única mordida, finalizar a mariposa de uma vez por todas. A sexta insígnia era nossa e só mais duas restavam, mas antes de ir até a próxima insígnia, tinha algo que eu precisava fazer, ali em Fuxia mesmo: capturar nosso novo reforço. O poderoso e perigoso Taurus se unia ao time. Agora sim eu tava livre para cruzar o mar em direção a Cinnabar, onde o líder do tipo fogo aguardava. Magmar era o primeiro adversário, que após tomar um fake out da Kanga se tornava presa fácil para dois Dizzy Punch que vieram na sequência, derrubando o primeiro Pokémon do líder. E então Rapidash entra em campo com seu poderoso Flare Blitz, que tira muita vida, mas Kanga segura firme para devolver um crítico que deixa o cavalo no limite antes de finalmente cair. Pidgeot entra em campo e, antes mesmo de poder agir, Rapidash se lança contra ele em seu último Flare Blitz, que tira muito dano, mas também o derruba. E então Arcanine, que também se lança em um Flare Blitz, derrubando o pássaro sem chance de reação. Eevee entra em campo dessa vez e, com 2 Bouncing Bubble, é capaz de finalizar o cachorro de fogo sem dificuldades. E por fim, Ninetales, o último Pokémon do líder, que causava um dano considerável com seu Fire Blast, mas também recebia muito dano do pequeno Eevee. E então ambos ficavam a um passo do fim, mas dessa vez Ninetales levava melhor, finalizando seu oponente. Era a vez do Dodrio entrar em campo, segurando por muito pouco um poderoso Fire Blast. Ele revida com seu Drill Peck para finalmente finalizar a raposa de 9 caudas e nos garantir a penúltima insígnia de Kanto. Era finalmente hora de voltar até Viridian, onde começamos a nossa jornada, para enfim desafiar o último líder de Kanto. Eu inicio com o Persian, que recebe um dano avassalador do Dugtrio. Sem conseguir devolver dano suficiente, eu decido trocar pro poderoso Dodrio, que começava a aumentar seu ataque com Sword Dance em segurança, para enfim finalizar seu oponente em um só golpe. E então, Raidon entra em campo, um perigoso oponente, e para piorar, Dodrio erra seu ataque mais importante, pagando caro pelo seu erro. Kangaskhan entra em campo, mas mesmo com seu ataque mais poderoso, era inofensivo diante da muralha de pedra, e então, inevitavelmente, é derrubada. Mas o pequeno Eevee entra para vingar a mamãe, finalizando o colosso em um único Bouncing Bubble. Nidoking era o próximo colosso, mas o pequeno Eevee não se intimida, causando um crítico para que enfim finalizasse a criatura no turno seguinte. E por fim, Nidoqueen, o último Pokémon do líder. O pequeno Pokémon dá seu melhor até o fim, mas infelizmente era incapaz de suportar os terremotos do oponente, e então é derrubado. Então Persian retorna ao campo, e com um último crítico, finaliza a poderosa rainha e nos garante a última insígnia de Kanto. Nada mais restava a não ser reunir nossas forças e ir de encontro ao último desafio, a Grande Liga Pokémon. Lorelei é a primeira desafiante, mas seu Dewgong era presa fácil pro pequeno Eevee, que com um poderoso crítico finaliza o oponente. Jinx entra em campo, fazendo o Eevee dormir para causar muito dano com seu poderoso Blizzard, mas Eevee desperta a tempo, obliterando o oponente em um só golpe. Cloyster vem na sequência, sendo absolutamente incapaz de segurar os poderosos golpes do pequeno Eevee, é derrubado sem sequer conseguir agir. Lapras era o próximo em campo, e apesar de receber poderosos golpes, consegue resistir por tempo suficiente para finalizar nosso pequeno guerreiro. Mas Kangaskhan não deixaria barato, entrando para finalizar o monstro marinho rapidamente. Slowbro vem em seguida, mas dessa vez Kangaskhan não perderia novamente. Com seus poderosos Sucker Punch, ela de pouco em pouco finaliza o resistente Pokémon de uma vez por todas, nos garantindo a primeira vitória na liga. Bruno era o próximo na fila, e com fraqueza quádrupla, seu Onix é desintegrado com um único golpe de água do pequeno guerreiro. Poliwrath era o próximo, causando muito dano ao Eevee. Ficava claro que seu fim se aproximava, mas o pequeno Pokémon vai até o fim, causando muito dano ao oponente antes de finalmente cair. Era hora do Dodrio brilhar. Aproveitando o enfraquecimento do oponente para aumentar seu ataque 2 vezes, ele segura os golpes do forte Poliwrath até o limite do que podia suportar
suportar, e então o oblitera com um único golpe. Hitmonlee, que vem na sequência, não teve mais sorte, sendo desintegrado também, e o mesmo destino aguardava sua contraparte, Hitmonchan. E por último, mas não menos importante, Machamp caía diante da poderosa ave, garantindo a segunda vitória na liga. Era então a vez da Agatha, que era incapaz de causar dano significativo no rato, que continuava a aumentar seu ataque e defesa com Buck Up. E quando finalmente estava suficientemente enfraquecido, retornava por completo à sua vida com um Rest. O jogo estava em suas mãos, e despertando do seu sono, ele desintegra a serpente com seu único Crunch. Gengar era o próximo. Com seu poderoso Dazzling Gleam, ele atinge o rato, que segura firme para devolver uma mordida avassaladora, finalizando de uma vez por todas o fantasma. Mas tão enfraquecido, o grande rato é presa fácil para o próximo Gengar. Kangaskhan entra em campo, mas tendo seu ataque extremamente reduzido por uma queimadura, se torna praticamente inofensiva, sendo incapaz de derrotar o poderoso fantasma. E então, inevitavelmente, cai. Era a hora do Eevee entrar, e com seu poderoso Glitz Glow, obliterar o oponente de uma vez por todas. Weezing não teve um destino diferente, caindo após 2 golpes do pequeno guerreiro, e o mesmo destino aguardava o Golbat, que em 2 golpes é finalmente derrubado, garantindo assim a terceira vitória na liga. Só mais um restava. Lens, o mestre dos dragões. Ele inicia com seu Seadra, que é incapaz de segurar aos poderosos golpes do touro e cai sem sequer agir. Aerodactyl é o próximo. Causando muito dano com seu Hyper Beam, ele precisa descansar por um turno, abrindo a oportunidade perfeita para o Rock Slide do Tauros, que o derrota de uma só vez. E mesmo enfraquecido, o touro não perde a oportunidade de atacar uma última vez o Gyarados que vem na sequência, para enfim descansar. Agora é a vez do Eevee entrar em campo, finalizando com um só golpe a poderosa serpente marinha. Charizard é o próximo. Recebendo muito dano dos golpes do pequeno Eevee, só lhe restava causar o máximo de dano com seu Hyper Beam, antes de inevitavelmente cair. E enfim, o último Pokémon do mestre. Dragonite era o único obstáculo até o campeão. Eevee utiliza seu último turno em campo para paralisar o pseudo lendário, algo que seria de grande valor. E sendo assim, Kangaskhan entra em campo, e sendo mais rápida, é capaz de finalizar o poderoso dragão na mesma moeda, Outrage. E assim, todos os mestres caíam. Era finalmente hora do grande campeão de canto. Pidgeot é o primeiro oponente, que com sua forma Mega causa um poderoso crítico que quase elimina o touro de uma só vez. Tauros tenta revidar, mas após esse golpe do azar, era tarde demais pra ele. Snorlax entra em campo para mostrar que nem mesmo um Mega pode segurar o grandalhão, causando muito dano com seus Body Slam. O campeão até tenta curar seu Pidgeot, mas não tinha mais o que ser feito. Era o fim para o pássaro. Vileplume era a próxima, e apesar de receber bem menos dano do grande Snorlax e causar um dano considerável com seu Solar Beam, não tinha a menor chance, pois o gigante conseguia recuperar sua vida por completo após um mero rest. E dessa forma, inevitavelmente, Vileplume é derrubada. Marowak era o próximo na fila do Colosso, e apesar de conseguir bater efetivamente com seu Brick Break, sofria do mesmo problema. Snorlax se curava por completo em mais um rest, anulando todo seu esforço. Mas apesar disso, seu feroz oponente não parava de atacar, levando o enorme Pokémon ao limite novamente. Mas agora, ele atacaria por uma última vez. Seu trabalho estava feito. Ele finalmente poderia voltar a dormir. Era hora do subestimado Dodrio mostrar do que é capaz. Causando muito dano ao Marowak, ele inicia sua jogada, mas o campeão decide poupar o Marowak e troca por um Raichu, que toma bastante dano apesar disso. Era agora ou nunca. Dodrio sabia que não seguraria um golpe desse Pokémon, mas ele desvia e devolve um poderoso Headbutt que leva o rato elétrico ao limite. Mas sua sorte chegava ao fim. O fim agora era inevitável. Ou será que não? Dodrio segura com um ponto de HP. A ave resiste ao mais poderoso dos golpes elétricos para finalizar seu Nemesis com um último Headbutt. Contra todas as probabilidades, a ave seguia de pé contra o próximo oponente, mas ele ainda não estava pronto para cair. Ativando a passiva da felicidade, ele segura mais um golpe com seu único pontinho de vida para causar um enorme dano no oponente. E assim a poderosa ave provava seu valor antes de finalmente descansar. Kangaskhan entra em campo, segurando firme a um poderoso Flare
Flare Blitz, ela revida com seu fortíssimo terremoto, devastando o Cavalo de Fogo de uma vez por todas. O já enfraquecido Marowak retorna e, incapaz de agir, finalmente cai. Apenas o Slowbro restava, o grande nêmesis da Kangaskhan. Ela sabia que era tarde, mas não deixaria de atacar, e com seu poderoso Outrage tira o máximo de dano que era capaz, antes de inevitavelmente cair por uma última vez. E então, o grande rato entra em campo, e apesar de tão subestimado, agora era o único que nos poderia consagrar campeões de canto. Seu crunch era devastador, mas o campeão utiliza uma poção que recupera toda a vida do oponente. Entretanto, não importava. O poderoso rato acerta um crítico, levando Slowbro novamente ao seu limite, e com uma mordida atrás da outra, Slowbro finalmente caía, e Raticate nos consagrava campeões de canto.